Obrigada. Gente, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Paloma, eu sou mestre em design pela UNB e a gente escreveu essa pesquisa junto. A Carla Beatriz também é mestre em design pela UNB. A gente se conheceu lá, inclusive, e ao longo do ano do mestrado a gente resolveu se unir posteriormente para fazer pesquisa juntas, e essa pesquisa a gente conduziu de forma independente. Pode passar. A gente vai falar sobre cultura do consumo, moda e pandemia, visando essa questão do coronavírus, né, porque a gente está passando por esse problema, e a sociedade mundial foi marcada por essa pandemia agora em 2020. Pode passar. Então, em meio a esse problema, o coronavírus ele teve um impacto na moda e no consumo, porque uma das recomendações gerais foi evitar aglomeração, manter distância entre as pessoas. Então, o comércio teve que ser fechado, eventos foram cancelados, e aí a gente vivenciou esse momento em que as pessoas tiveram que ficar recolhidas em casa. Pode passar. Então, a gente começa a se perguntar onde nós estamos e para onde nós iremos, né? Porque é uma situação incomum que a nossa geração não viveu. Então, a gente começa a levantar vários questionamentos. Carla, quando você quiser fazer alguma consideração, você pode entrar, tá bom? Pode passar. Então, no meio desse percurso, a gente começa a se perguntar, né, como que aconteceu o consumo de moda em meio à pandemia. E essa contextualização, né, de como que surgiu a ideia da pesquisa e de como que a gente levou, né, essas questões, ela é importante para a gente, principalmente para a gente documentar, né, esse momento, porque o consumo que aconteceu, a pesquisa ela se deu no começo da pandemia, né? Foi bem no mês de junho e julho que a gente decidiu aplicar questionário, e a gente acha importante fazer esse tipo de documentação bem no início, porque as pessoas não tiveram ainda um momento para refletir sobre esse ato de consumir delas, né? Então, as respostas que a gente tem nesse tipo de pesquisa, elas são muito espontâneas. Então, pode passar. Então, a gente começa a se questionar, né? É o entorno que influencia a decisão sobre as compras, um efeito reativo, ou é o desejo de expressão o que determina a decisão, né? Um efeito proativo. Porque existe essa relação no consumo. A gente tem as nossas escolhas pessoais, mas, de certa forma, ela é influenciada pelo meio. Afinal, a gente vive em sociedade, então as nossas decisões, elas dependem de uma aprovação do meio social em que a gente vive. Pode passar. Então, a gente traz aqui, no primeiro momento, algumas ideias preliminares sobre o tema. Pode passar. A primeira questão é a ideia de ser um fenômeno profundamente individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Pode passar. A moda materializa os acontecimentos de um mundo civilizado, social e cultural no qual estão inseridos. Pode passar. E a cada possibilidade de escolha, o indivíduo se adequa de forma inicial ao pudor, proteção e mesmo a busca de conforto frente às situações. Pode passar. As escolhas superam essa função primária, mas começam a expressar identidade, cultura e formas de consumo do indivíduo e do coletivo. Então, qual que é o corpus da nossa pesquisa? Pode ir. O objetivo, a gente buscou perceber como as pessoas se comportaram quanto à aquisição dos produtos de moda
e quais sentidos são gerados dessa relação de consumo durante a pandemia do Covid-19. Pode passar. Então, a nossa abordagem foi, a gente entende o consumo como uma das formas de manifestação cultural da contemporaneidade e da percepção da semiótica de que o consumo e formas de expressividade da moda estão ligados a acontecimentos cotidianos. Pode passar. Então, a metodologia foi uma revisão bibliográfica, tendo Gramsci, Barbosa e Campbell como os principais pensadores para o resumo enviado. E, nesse sentido, Barbosa e Campbell, eles fundamentam a questão do consumo como cultura, porque para esses dois pensadores, todo e qualquer consumo é um ato, todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. Então, isso significa que os objetos, eles dão sentido ao indivíduo e ao mundo que o cerca. E dessa forma, a gente pode afirmar que o ato de consumo na contemporaneidade é uma das principais manifestações culturais. E o Gramsci, ele vem com a perspectiva da semiótica. Aí nós fizemos a aplicação de questionário para a confrontação das ideias vivenciadas pelos respondentes, através da análise semiótica, fundamentando a análise pela metodologia de Bardot. Pode passar. Então, a gente vai dar um panorama agora das definições gerais da pesquisa. Pode passar. A pesquisa teve como filtro a seguinte pergunta: você consumiu produtos de moda durante a pandemia? Nesse filtro, as pessoas eram levadas a responder sim ou não. Quando elas respondiam não, o questionário era encerrado. Quando elas respondiam sim, elas eram levadas a responder outras perguntas. Então, pode passar? Nesse sentido, foram 55 respondentes, entre eles 15 pessoas responderam que não consumiram nenhum produto de moda durante a pandemia. Então, eles foram excluídos, né, da nossa pesquisa. Pode passar. Então, restaram 40 participantes que sinalizaram positivamente e foram pressionados a continuar. Pode ir para o próximo. Então, o panorama geral do perfil dos participantes foi, né, dos 40 participantes que disseram consumir moda durante a pandemia, 80% foram mulheres, a faixa etária ficou entre 26 e 30 anos, foi 30%, e 35 e 40 anos, 27,5%. 42,5% possui pós-graduação, mestrado ou doutorado, e 30% ensino médio superior, ensino superior completo e incompleto. O estado com maior número de respondentes foi o Distrito Federal, com 92,5%, e a média salarial é de 1 a 3 salários mínimos, que foi de 27,5%, e mais que 12 salários mínimos, que foi 25% dos respondentes. Pode passar. Carla, você quer comentar alguma coisa? Ali a gente, no slide anterior, um ponto que a gente pode abordar e apontar como importante foram nas maiores partes de consumo, as pessoas com menor renda e com maior renda dentro das nossas possibilidades de escolha no questionário. Em termos gerais, é possível perceber que a relação de consumo durante a pandemia ficou dividida quase de forma equivalente entre a diminuição e a permanência / o aumento do consumo. Pode passar? Então, aqui a gente tem um gráfico para visualizar o que a gente quer dizer com essa permanência, aumento ou diminuição, né? Quando os respondentes preencheram a pesquisa, 22,5% disse que o consumo, comparado ao período anterior da pandemia, permaneceu o mesmo, né, que é esse gráfico, a parte vermelha do gráfico. A parte amarela, 20% diz que o consumo aumentou
em relação ao período anterior. E 57,5%, que é a parte roxa, diz que o consumo diminuiu. Pode passar. Então, dentro da pesquisa, os resultados foram agrupados por semelhança e também por divergências de informações, surgindo as categorias. Pode passar? Categoria A, o ato de consumo. Pode ir. Categoria B, modismo. Próximo. Categoria C, desnecessário versus necessário. E categoria D, semiótica e sentidos do consumo na pandemia. Pode passar? Deixa eu só A gente vai falar... Oi? Pode falar, Eu calma. só vou fazer uma observação sobre as categorias, que essa nossa pesquisa acabou sendo desmembrada e surgiram 2 resumos. Um a gente apresentou semana passada no GT de Tendências, e esse agora, no GT de Tendência, que era consumo pandêmico, assimilação de tendências em meio ao caos, e hoje a gente está apresentando um outro resumo nesse GT. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da categoria D. Pode passar. Então, o resultado que a gente teve na pesquisa foi que ele aponta a consolidação do consumo de moda durante a pandemia. Próximo. E o estudo mostra também 4 formas de gerar sentido com esse consumo de moda, que é o conforto, conformidade, contradição e projeção. A gente classificou, usou essas categorias para classificar, porque foram segundo os relatos dos respondentes. Então, esses relatos sobre o viés do Greimas, na semiótica, denotou a relação entre a interação sujeito e objeto, né? E dentro do contexto da pandemia, o diálogo proposto, né, por essa semiótica apresenta-se através da relação juntamente com o efeito de sentido. E o que é o efeito de sentido? É a impressão de realidade produzida pelos nossos sentidos, né? E como que a gente está vivendo esse momento. Como é um momento atípico, e que é bem provável que a maioria de nós nunca, né, passou por algo parecido, cada um tem uma experiência diferente, uma vivência diferente, então a gente percebe esse momento também de formas diferentes. Então, o consumo, ele realmente está atrelado a essas vivências que a gente tem. Então, o que a gente traz agora são alguns relatos para exemplificar o que seria esse conceito de conforto, conformidade, contradição e projeção. Então, na pergunta, pode voltar no slide? Obrigada. Durante a pandemia, como foi sua relação com o consumo de moda? Relate um pouco sobre a sua experiência. Esses relatos, agora, eles trazem essa visão de conforto, que o conforto, ele é explícito, ele demonstra a busca por um aconchego, uma praticidade, uma tranquilidade, porque é uma coisa que o momento está pedindo, né? Todo mundo foi afetado de alguma forma pela pandemia, então a gente acaba tendo reações como ansiedade, medo, né? Então, a gente busca esse conforto. Aí, um primeiro relato diz: continuei comprando mais ou menos na mesma frequência. Minha motivação maior foi para um pijama, já que estou passando mais tempo em casa e é uma roupa confortável. Então, é a relação de conforto com essa peça, o pijama, porque ele tem essa questão de ser realmente uma peça confortável para ficar em casa, para você não se preocupar muito, né, com o seu vestuário. O segundo relato comprei basicamente itens para a prática de esportes e itens confortáveis para trabalhar em casa, como moletons e malhas. E, novamente, a questão do vestuário nesse sentido de ser uma coisa, um material gostoso de você ficar, mais aconchegante. Próximo. O relato de conformidade diz: mudei meus hábitos de consumo, só comprei um produto de moda, pois era algo que eu já queria e estava em promoção. Então, o conceito de conformidade, ele é analisado nos relatos que envolvem fatores como promoção e frete grátis, como forma de chancelar sua decisão para compra. Então, é mais no sentido, eu já queria mesmo,
vou aproveitar que está em promoção ou que tem frete grátis e eu vou comprar esse produto. Nesse de conformidade, é legal a gente destacar que algumas pessoas destacaram que a conformidade, a necessidade, né, naquele determinado momento, era de repente uma peça para festa, sapatos de salto, bota e peças de paetê. Pode ir para o próximo. A contradição. A contradição é estabelecida numa relação cognitiva de negação após uma afirmação ou vice-versa. Então, a gente tem alguns relatos dizendo que a pessoa diminuiu o consumo, mas ela fala que, ao mesmo tempo, ela aproveitou os preços, a promoção, e... Tá bom, tudo bem, vou terminar. E aí ela se contradiz, né? Ela diz que está economizando, mas que, ao mesmo tempo, ela comprou. Pode passar? E aí a gente tem a projeção, que é um ato de antecipar uma situação futura, né? Ela pode ser interpretada como um símbolo de melhora e de esperança. Então, a gente tem alguns relatos de pessoas que compraram na expectativa de usar no período pós-pandemia, pensando que as coisas vão melhorar, que tudo vai ficar bem, que vai passar, enfim. Pode ir para o próximo. Então, algumas restrições da pesquisa, os respondentes são predominantemente do DF, né, e com alto poder aquisitivo. Então, a gente sugere uma continuidade da pesquisa para relatar outras realidades em diferentes localidades do país, né, e outras classes sociais, para que a gente tenha um panorama de consumo mais completo. Próximo. Então, esse é o nosso referencial teórico, pode passar. Próximo. É isso, obrigada.